Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje nós estamos começando aqui o programa número 32. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2019. E está sendo fantástico, emocionante, engrandecedor, enriquecedor, puxar na memória, puxar nas lembranças, puxar nas gavetas, encontrar fotos, encontrar textos, encontrar cartas, encontrar resumos, encontrar tudo aquilo que a gente foi fazendo para nesses anos todos de revista Aquarista Júnior. E nós estamos aqui no programa da revista Aquarista Júnior contando a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, sob a visão, sob o acompanhamento da revista Aquarista Júnior. O que ela foi fazendo, o que ela foi realizando e o que ela foi tentando mostrar para os aquaristas, para os estudiosos de aquarismo, para aquelas pessoas iniciantes, para os mais experientes, para aqueles pesquisadores, para os fabricantes, para os importadores que estavam começando a chegar no Brasil. Então a história da própria revista se mistura com essa coisa de engrandecimento que o nosso querido hobby teve esses anos todos aqui no Brasil e hoje, sem sombra de dúvida, é um dos hobbies no Brasil mais bem praticado, com tantos equipamentos, é até difícil saber quantos equipamentos, acessórios, opções, tipos de aquários, tipos de sistemas de filtragem que podemos montar, tipos de filtros, marcas de bombas, marcas de acessórios, se pode pôr enfeite, se não pode pôr, o enfeite é tão perfeito que parece uma coisa natural, o enfeite de rocha parece uma rocha, o enfeite de tronco parece um tronco, uma planta que antigamente era plástica, hoje ela está tão bacaninha que ela praticamente parece uma planta natural aos olhos do observador. Corais, parece corais, vamos dizer, vivos, hoje são réplicas, né? Então, quer dizer, tudo esses anos atuais, século XXI, estão sendo fantásticos para todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de praticar esse hobby tão legal, tão gostoso, que é o aquarismo, né? Indicado para todas as idades, desde a criança, o jovem, o adolescente, o adulto já idoso, o idoso adulto, o terceira idade, a pessoa que tem certo problema de locomoção ou vamos dizer, movimentos reduzidos, aquelas coisas todas. Então, para todas essas pessoas, o hobby do aquarismo é muito indicado. Para todas as classes sociais também, porque como a gente tem muitos produtos, muitos equipamentos, muitos acessórios, muitos alimentos, muitas rações, a gente tem para todos os gostos, para todos os, vamos dizer, os orçamentos familiares que a pessoa tem para dispor com gasto na prática do hobby do aquarismo, tá legal? E isso daqui é bacana porque a história do aquarismo brasileiro está sendo contada em partes não, desde a década de 80, quando nós lançamos a revista Aquarista Júnior. E hoje nós estamos, só para você ter uma ideia, nós estamos começando o ano de 1993. Então eu separei algumas coisas que a revista fez, que a revista criou, para realmente colaborar com os aquaristas da época e que hoje realmente a gente vê frutos de muito. É uma coisa bacana da revista, eu sempre falei isso, sempre eu procuro falar, que a gente vai documentando fatos, né? Documentando episódios, documentando, vamos dizer, matériazinhas, vamos dizer, história, né? E tudo aquilo acaba ficando registrado como um ponto, vamos dizer, de informação que a gente tentou passar para os aquaristas em todas as épocas da revista Aquarista Júnior. Porque a ideia principal do projeto de revista era justamente criar uma espécie de uma normatização para a prática do aquarismo, entendeu? Eu, como venho dessa área metalúrgica, dessa área de indústria, né? Então eu sempre fui ligado com essa coisa de... Sempre fui ligado, não, sempre trabalhei com essa coisa de normas, regras, vamos dizer, coisas que você vai usando num projeto de máquinas, por exemplo, que eu era projetista de máquinas, né? Então o que acontece? Sempre fui, vamos dizer, desde adolescente, desde a época que fiz o curso técnico, sempre fui ligado nessas coisas de norma, de normatização. E quando a gente teve a ideia da revista, eu falei, opa, vamos tentar colaborar com o aquarismo. Então eu vi uma série de coisas
que a revista poderia ajudar, poderia colaborar. Então a gente foi criando coisas, criando projetos para engrandecer esse enriquecimento cultural, educacional que todo aquarista merece e pode ter realmente no dia a dia de aquarista. E eu queria falar de março de 93. Foi quando nós criamos na revista 31 um projeto, né, que se chamava, eu até marquei aqui, deixa eu ver, criamos o projeto Aquarista Ciência. Olha que bacana, cara. Foi o início dos intercâmbios técnicos culturais que a gente começou a ter diretamente. Até então tínhamos, né, desde o lançamento da revista, desde antes da revista, eu tinha muito contato com o pessoal que estudava, né, em faculdades, universidades, principalmente nessas áreas que eu já contei nos programas anteriores de biologia, de zootecnia, que eu tive muitos amigos zootecnistas, né, e como que eu falei? Veterinária, biologia e zootecnia, tá legal? Então, o que acontece? Foi o início dos intercâmbios com universidades, faculdades, associações, entidades de pesquisas também, e graduandos, né? E docentes graduandos, estudantes e docentes de ciências relacionadas a animais aquáticos, onde, periodicamente, começamos a incluir matérias científicas na programação técnica da revista. Estamos atentos a todos os eventos científicos relacionados aos animais aquáticos. Sempre que o trabalho, a pesquisa, no caso, científico, tem interesse para o aquarismo, procuramos publicá-lo na Aquarista Júnior. Mantamos essa seção na revista para divulgação científica. É claro que a gente, como as matérias científicas às vezes são longas, a gente não tem nem espaço na revista para publicar matéria total, né? A matéria de pesquisa. Mas sempre, como eu comecei a frequentar, isso já desde 86, 87, desde a época que eu participava de associações aí de criadores, né, de organismos aquáticos, eu comecei a participar de eventos ligados a simpósios, encontros, ligados principalmente à área de aquicultura, né? Que sempre pipocava coisas ligadas sobre peixes, principalmente peixes de consumo, né? Que é muito trabalho sobre os peixes da Amazônia, os peixes de consumo, né? Os peixes do Pantanal, os peixes que vinham para o Brasil para criação em tanques, que era, no nosso caso, vamos dizer, a tilápia, né? Começou a ter tilápia, bagre africano, tinha também criação e desenvolvimento desses pacu, tambaqui, tambacu, paqui, sei lá, piraputanga, tinha um montão de peixes que já estava começando, dourado, né? Que já estava começando a ser criado em tanques, né, em pisciculturas, né? Então eu participava desses encontros para tentar captar algum assunto que diretamente pudesse ajudar esse nosso querido ramo aquarismo. Então, às vezes eu via, sem querer, estou lembrando aqui alguma coisa, a gente viu um trabalho que foi publicado sobre o conteúdo estomacal, sei lá, do cascudo X. Opa! Vale para o aquarismo? Vale. Por quê? A gente vai começar a pensar, a entender o que o cascudo come na natureza. Até para quê? Para que a indústria, no caso de alimentos e peixes, possa perceber como que ela tem que formular a ração. Nós, aquaristas, podemos, né, acompanhar o hábito alimentar do peixe e, com isso, incrementar no aquário alimentos que possam ser saudáveis para os peixes. Então, às vezes, um trabalho científico que não foi ligado ao aquarismo, porque é aquilo que eu falo, né? Na época não se tinha essa noção de que alguma coisa aquática pudesse ajudar o aquarismo. Então, a gente criou em março, né, de 1993, esse projeto Aquarista Ciência. Era que nem as emissoras de televisão, que tinha o Globo Ciência, o Manchete Ciência, então tinha revista, né? Não sei o que Ciência, tinha várias revistas que mostravam ciências em geral. Eu falei, poxa vida, o aquarismo merece ter uma seção que possa realmente incrementar essas coisas ligadas vamos dizer, assuntos que possa interessar os aquaristas, o ramo dos aquaristas. E isso foi em 93. E até hoje, deixa eu mostrar uma revista, só para você ter uma ideia, como que ela tá, a carinha hoje, né? Página 50, papapi. Olha a carinha dela hoje. Tá vendo aqui? Então, o que acontece? Até hoje, só para você ter uma ideia, ela foi lançada em março de 93. Nós já publicamos a coluna, né? Que aqui
a página 50, foi criada uma coluna Aquarista Ciência na revista, entendeu? Então, o que é na revista 31? Foi criada essa coluna. Então, até hoje, até os dias atuais, nós já publicamos, eu marquei aqui, ó, 118 colunas Aquarista Ciência. Então, é muita informação que a gente foi agregando, porque sempre eu falei nos programas anteriores, né? A revista é uma colcha de retalhos de várias seções, de várias colunas de interesse dos tipos de aquaristas, vamos dizer, das tribos de aquaristas que existem espalhados pelo nosso país. E a ideia sempre foi ajudar todo mundo. Então, às vezes, sei lá, aquela época que teve Paulistinha transgênico, opa, colocamos. Ah, vamos dizer, não sei o que, papapi, papapá, peixe criado de uma maneira, vamos dizer, num centro de piscicultura X do estado X do Brasil. Opa, ia para a revista. Então, a gente foi publicando matérias ao longo desses anos todos, estreou em 93, justamente para pensar que aquarismo, a gente sempre divulgou isso, todo mundo é bom que saiba, né? O hobby do aquarismo, você acaba se envolvendo com várias, vamos dizer, várias necessidades de conhecimentos, né? Então você acaba sendo um pouquinho biólogo, um pouquinho, né? Você não estuda a fundo, né? Um pouquinho químico, um pouquinho físico, um pouquinho botânico, sei lá, um pouquinho ecologista, né? Então, o que acontece? E um pouquinho ligar a todas as áreas das ciências, você acaba tendo que ter um pequeno conhecimento para que a gente possa, vamos dizer, praticar o hobby do aquarismo tão envolvente, tão interessante, entendeu? Então, o que acontece? A primeira coluna foi publicada realmente, só para você ter uma ideia o que nós publicamos na 31, deixa eu ver se eu pego aqui, revista 31, página 27. Qual que você acha que foi a matéria de estreia da Aquarista Ciência? Tá vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu ver. A nossa querida Artemia salina, entendeu? Era um bichinho muito usado, eu mesmo usava muito na criação de lebistes, né? Era os náuplios de Artemia, as Artemias adultas, às vezes dava para os adultos, mas os náuplios mesmo, dava para adulto, para filhote. Então, a Artemia salina era um bichinho muito, vamos dizer, muito indicado para as criações. Depois começou a ter os ovos de Artemia, começou a chegar em abundância aqui no Brasil. Tem um pessoal lá do Nordeste também que mandava para nós, Rio Grande do Norte também. Então o que acontece? Artemia salina mereceu seu destaque da primeira coluna Aquarista Ciência da revista Aquarista. Isso em março de 93. Olha que legal, cara. Então, o que acontece? O interesse da revista é esse. Publicar matérias e ajudar uma coisa que, na época, não existia, claro, né? E a gente achava que era interessante começar a moldar o aquarista nessa coisa de pensar no hobby como uma coisa mais científica, mais globalizada. Não precisa ser um grande entendedor, entendeu? Só que, é claro, aos poucos, tudo, eu sempre falo isso, né? Tudo que você acha que é importante de dica, de informação, vai marcando. Se você viu num livro, viu numa revista, algum temazinho, alguma frasezinha que te chamou a atenção, marca num caderno, aonde que você procurou, porque no dia de consulta, você rapidamente vai poder procurar na tua agenda e ver onde que você colocou aquela informação. Isso vai te ajudar no dia do aquarismo extraordinariamente bem. Porque o ideal nosso, né, é cuidar dos peixes, cuidar da saúde dos peixes, pensar nessas coisas global, né? Quando a gente pensa em peixe, a gente tem que pensar no habitat que ele está, na comodidade que ele está sentindo, no aconchego que ele está sentindo no lar, se não está tendo coisas externas que podem estar assustando o peixe ou incomodando, entendeu? Até hoje, ó, tô com uma roupa escura, para peixe é horrível. Então, se você estiver na frente do aquário com uma roupa mais clara, cores claras, né, o peixe se sente mais aconchegante. Se a parede do fundo não tiver, se o aquário, por exemplo, não tiver um pôster no vidro do fundo, ou tiver um painel, alguma coisa, é bom que a parede do fundo seja também uma cor assim, que a gente fala, pode ser um azul mar, né, um azul mais escuro, marinho, um verde musgo, um verde mais claro, um bege, um cinza, entendeu? Cores realmente, vamos dizer, tida como, vamos dizer, relaxante no caso dos peixes. Um aquário bem plantado, então realmente você pensar
Eu já falei nos programas anteriores aquela coisa de pensar num bom planejamento de plantas. Ah, mas os peixes comem as plantas. Não tem problema. Deixa elas soltas que elas absorvem também nutrientes, às vezes mesmo soltas, principalmente essas plantas que não têm raízes, né? Elódia, cabomba, rabo de raposa. Então, se você solta ela no aquário, ela desenvolve sem a necessidade de você fixar no solo. Então, às vezes, deixa solta lá para o bem-estar do peixe. Então, pensou em planta, pensou em botânica. Pensou em botânica, pensou em algumas coisas científicas que você acaba tendo necessidade de conhecer. E isso que no aquarismo é fantástico, encanta, né? Essa necessidade de busca de informações, busca de, vamos dizer, de conceitos para você tentar perceber ou ter uma percepção se os peixes estão necessitando de alguma ajuda, de algum auxílio, de alguma interferência tua. A regrinha que a gente sempre passa também, tenta passar para os aquaristas, nos cursos, aquela coisa toda, é que um aquário, quanto menos você mexer, melhor. Nos equipamentos, quanto menos você mexer, melhor. Nos acessórios, nos enfeites, quanto menos você mexer na decoração interna do aquário, melhor. Quanto menos você colocar a mão dentro da água, melhor. Quanto menos você interferir no dia a dia do peixe, melhor, até para ele ter aquela tranquilidade no aquário. É que nem, vamos dizer, o casal é solteiro, então o noivo mora com a mãe e com o pai, a noiva mora com a mãe e com o pai. Quando casam, eles vão montar a casinha deles. Então, para os pais, vamos tentar interferir o menos possível ou vamos tentar realmente dar pequenos alertas, pequenas orientações para que o casal que é novo, principalmente às vezes um casalzinho novo, possa ter um início de vida conjugal, vamos dizer, legal e para muitos e muitos anos, entendeu? Então, no caso da sessão do projeto Aquarista Ciência, surgiu nesse ano de 93 para realmente mostrar o quanto a revista estava interessada. Então, muitos assuntos científicos acabaram sendo divulgados na revista Aquarista Júnior e serviu como pilar para essa coisa de enriquecimento cultural do aquarista e fico contente de a gente ter colaborado com essa geração. Então, 93, quase 30 anos, então se o aquarista, vamos dizer, um aquarista aí de 40, 45 anos, que teve essa oportunidade no começo de acompanhar a sessão, ou até hoje acompanha, porque adquiriu a coleção da revista, aquela coisa toda, é bacana porque vai perceber que o interesse nosso foi ajudar nessa área científica, entendeu? Então, vamos dizer, a gente teve a colaboração, a participação, vamos dizer, o auxílio, né, de muitas pessoas realmente ligadas, principalmente a essas áreas na época, né, veterinária só veio depois, quando a gente começou a ter um acesso maior ao conselho regional, aquela coisa toda, mas principalmente no começo, biologia e zootecnia. Tanto que, na época, muitos contatos que a gente tinha eram zootecnistas, a própria associação que eu fui diretor, da seção do departamento de aquarismo, que é aqui em São Paulo, que chamava Abracoa, né? Associação Brasileira dos Criadores de Organismos Aquáticos, a cúpula diretiva era praticamente composta sempre por zootecnistas, né? Entendeu? Então, o que acontece? 93 marca essa data. Que legal, né? 93 também, eu queria falar o seguinte. Lembra que eu falei nos programas anteriores que a revista, até marquei aqui, ó. Cadê a revista? A revista, o projeto da revista, no caso, né? Ela tem 5 áreas de atuação. Tem a área cultural e didática, através das sessões da revista, a área de pesquisa, através do Centro Cultural Aquarista Júnior, a área infantil, né? Através daquele projeto Aquaristinha, aquela coisa toda, a sessão na revista Aquarista Kids, todas as ações que a gente faz para as crianças. Mostrei no programa anterior uma época que a gente fez um trabalho legal, que a gente começou a fazer, 91, né? Um trabalho legal para as crianças, as pré-escolas. A área educacional, né? Através da escola de aquarismo, aí que a revista Aquarista Júnior mantém aqui em São Bernardo do Campo, tanto com cursos presenciais, né? Hoje como o Brasil está muito grande, tem essa facilidade de vídeo contato, né? Então a gente pode, por WhatsApp, realmente conversar diretamente com a pessoa. Então, hoje em dia está fácil fazer um curso à distância, né? Então, se você é um aquarista interessado e necessita
de uma diplomação ou necessita de uma certificação, até para você atuar profissionalmente, trabalhar numa loja ou começar um negócio, aquela coisa, e há necessidade de ter uma certificação, a Escola de Aquarismo da revista Aquarista Júnior está à disposição com 20 opções de cursos técnicos, cada um tema, né? E 9 opções de cursos com, vamos dizer, com enredo profissionalizante, tá legal? É só entrar em contato com a gente. Então, essa é a área educacional. E temos também a área ambiental, que foi um interesse, eu sempre fui meio ecologista, né? Interessado por coisas ecológicas, né? Então, o que acontece? Eu queria até mostrar aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui são alguns símbolos, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. São alguns símbolos de algumas, vamos dizer, alguns projetos que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos de revista. E eu pus até na ordem cronológica, né? Em 95, a gente criou, desde 1995, um programa que mais para frente aqui começou a ser chamado de Programa de Gestão Ambiental Peixes que Vivem na Baía de São Vicente, peixes marinhos. Em 2004, nós criamos o quê? Na revista e nas ações que a gente fazia, o método Aquarista Júnior de educação ambiental. Então, o que acontece? Com o aquário ensinando a entender a natureza viva. Então, a utilização do aquário, dos peixes ornamentais, para a pessoa entender a natureza viva, os animais, a vida que a gente vive no planeta, entendeu? Isso foi em 2004. Em 2005, deixa eu ver se está aqui, nós criamos também um projetinho, porque começaram a ter aquela coisa de perigo de espécies de peixes em extinção, simplesmente, vamos dizer, por causa do efeito do progresso mesmo, né? Então a gente fez o Projeto Aquarista Júnior de reprodução e recuperação das espécies de peixes ornamentais ameaçadas de extinção no Brasil. Dá para ver aqui, ó? Isso desde 2005. O que a revista fez? Puxou matérias, colocou matérias, colocando, né, os principais peixes que estavam em listas de perigos de extinção, né, e dando o quê? Sugestões de algumas receitas de criação que as pessoas podiam fazer para tentar preservar a espécie. Porque a gente sempre achou, eu particularmente acho, né, que o aquarismo pode ajudar muito essa coisa de perpetuação e preservação de espécies que estão em via de extinção, às vezes porque aterrou um espaço natural, ou desmatou uma área grande florestal, ou fez uma usina hidrelétrica, entendeu? Então, o que acontece? Tudo quebra vamos dizer, a vida nativa dos peixes. Então, algumas espécies que às vezes vivem só naquela região, são endêmicas só naquele local, elas podem sofrer até processo de extinção se o ser humano realmente não prestar atenção. Então, vamos, turma, pelo amor de Deus. Sempre a gente tem aquela mania de pensar, uma coisa que falava há muitos anos para mim, eu guardei, né? Tem a flor da água, né? A superfície da água. A pessoa sempre está mais interessada em ver o que está acima da flor da água. Então, o que acontece? Abaixo da linha da água, a pessoa não tem tanto interesse em estudar, né? Então, é aquela história. Às vezes, o ser humano conhece muito mais o espaço do que o oceano. Gozado, né? Entendeu? E a mesma coisa ligada a coisas dos peixes de água doce. Então, em 2005, nós lançamos esse projeto e aquilo que eu falei nos programas anteriores, quando eu lanço um projeto, ele só é lançado. Até hoje ele está ativo e periodicamente a gente faz uma matériazinha, uma matéria ali para continuar esse projeto. Em 2010, tá aqui, ó, 2010, outra preocupação ambiental, dá para ver aqui, ó. Então o que acontece? Proteja a mata ciliar dos riachos. Você estará protegendo os peixes. Porque surgiu uma lei, na época, né? Talvez foi nessa época, 2010 ou 2009, em que realmente o sitiante, o fazendeiro, ele poderia realmente cortar uma área ciliar maior. Antes tinha uma metragem e pôde ser cortado um pouco mais. Então a gente, nesse projeto, começou a mostrar o quê? A importância da matinha ciliar, aquele matinho que fica do lado dos riachos, aquela coisa, que às vezes a gente não dá um tostão furado, né? Mas que é importante para as espécies que vivem nos córregos, nos riachos, nos pequenos cursos de água, né? Aquela proteção natural acaba sendo benéfica para o ecossistema, no caso. Então, a gente fez esse projetinho. E mais recente, 2012, comentei sobre killifish
no programinha, nos programas anteriores, nós fizemos também um programinha de gestão ambiental. Killifish do Brasil, criar e preservar. Olha que bacana, entendeu? Então o que acontece? Sempre a gente teve esse interesse como se diz, em fazer ações, né, projetos que pudesse ajudar o aquarista a ter uma visão mais ampla simplesmente daquele hobby que ele tá vendo na frente dele, que é o aquário em si. Então ele saber que existe todo um complexo, tem até na Amazônia, né? Durante muitos anos a gente acompanhou, foi parceiro, foi amigo, né? No caso era um chinês, que era professor da faculdade, da Universidade, acho que Federal do Amazonas, né? Que ele tinha lá um projeto Piaba, que chamava. E o slogan do projeto era uma coisa fantástica, né? Como que é? Tipo assim, eu não vou lembrar o nome, né? Colete uma piaba, né? Porque lá todo peixinho ornamental é chamado de piaba, e proteja uma árvore. Então o interesse dele era o quê? Fazer com que a comunidade, as comunidades realmente se interessassem nessa coisa de coletas de peixe, porque o Brasil era um grande exportador de peixes ornamentais, porque você coletando os peixes, você está preservando o nativo, lá, a pessoa, né? A cortar uma árvore que se você não tem peixe para coletar, você acaba cortando a árvore e aí a depredação ambiental é maior. E o coletador de peixe tem uma coisa interessante que a gente percebe. Ele não quer destruir o meio ambiente, ele quer coletar aquela quantidade de peixes que ele precisa até para sobrevivência, né? Mas quer preservar o ambiente para quê? Para que na próxima temporada, no próximo mês ou daqui 6 meses, ele possa voltar no mesmo local e possa fazer uma nova coleta de peixe, e isso acaba sendo uma coleta sustentável, vamos dizer assim. Então o pessoal lá do Amazonas, durante muitos anos, acompanhamos o dia a dia deles, recebemos diversas cartas da época, trabalhos que eles iam fazendo, publicações que eles até colocavam em algumas revistas internacionais, a gente acompanhava. Então, quer dizer, a gente sempre teve envolvimento com essas causas ambientais em que os peixes ornamentais acabavam sendo o foco, né? E eu queria falar uma coisa que aconteceu para surpresa nossa, né? Quando foi em 93, tá vendo aqui um livro aqui, ó, que chama Documentos da CETESB. Olha, CETESB é o... Como que chama? O que quer dizer CETESB mesmo? Centro... Nem sei o que quer dizer. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. CETESB, aqui de São Paulo. Então, o que acontece? Eles fizeram um livro chamado Sistema de Informações sobre o Movimento Ambientalista do Estado de São Paulo. Entendeu? Então eles fizeram um livro em 93, eu até sempre coloco no expediente da revista, né? Em que a revista Aquarista Júnior está incluída nesses documentos. Então, quer dizer, a revista Aquarista Júnior, a empresa nossa, sei lá, fiquei muito contente na época, está incluído no sistema de informações sobre o movimento ambientalista no estado de São Paulo. É claro que a nossa ação sempre foi nacional, mas como é um livro regional, né, estadual, eu fiquei muito contente na época, recebi um exemplar desse livro, tá meio... E tem uma pancada de entidades. E nós estamos lá, página 50, o nosso endereço, tudo direitinho, entendeu? Colocado para, vamos dizer, premiar, vamos dizer, aquele trabalho que a gente começou a fazer no início da revista, tentando mostrar esse lado ambiental, aquela participação nossa, eu já falei aí, nos encontros preparatórios de Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele interesse nosso em fazer projetos na nascente do Rio Tietê, na nossa querida Represa Billings, aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, todas essas ações ligadas à área ambiental, eu acho, né, quer dizer, acabou sendo coroada com a inclusão nossa nesse livro da CETESB, um livro, vamos dizer, oficial, né, de entidade oficial, aquela coisa toda, e que deixa a gente muito contente. Isso foi em 93. Então, o que acontece? A gente teve essa, vamos dizer, essa grata, né, satisfação de estar dentro do movimento. Estar dentro, não, estamos, né, até hoje. Estamos dentro aí do movimento ambientalista do Estado de São Paulo. Quer dizer, tudo hoje em dia, principalmente, que a informação, aquela coisa de comunicação está mais dinâmica, né? Tudo que a gente pode perceber de importante que possa ajudar o aquarista, eu acabo marcando a informação
e formulando alguma matériazinha, algum artigo que possa ajudar. Então, desde 1993, só para afirmar, a gente se trabalhou muito esse lado científico e trabalhou muito, e foi agraciado, né, com essa inclusão da revista Aquarista Júnior nesse documento tão importante de informações sobre o movimento ambientalista. Então, o que acontece? A revista sempre teve vamos dizer, essa vontade de ajudar os aquaristas nestas áreas ambientais. Tá legal? Estamos encerrando aqui o programa número 32. Hoje pegamos só 2 assuntos, né? Que ele foi mais abrangente, mas queria agradecer a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Está sendo contada ano a ano. Tudo aquilo que eu acho que merece um destaque, estou colocando. Tá sendo fabuloso recordar essas memórias, essas lembranças, tá legal? Então queria desejar aí uma boa semana para todos. Que Deus abençoe você, sua família, e que na próxima segunda-feira estaremos aqui, sem falta, com o programa da revista Aquarista Júnior, que é feito com carinho, tendo necessidade, tendo dúvidas, tendo, vamos dizer, interesse em conhecer não, ter alguma explicação, alguma coisa, manda um contato pra gente, tá legal? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima semana, bye, bye, tchau.